E aí, vamos falar de inteligência artificial? Ou IA, para ficar mais fácil. É uma sigla que, olha, a gente ouve o tempo todo, não é? Mas e se alguém chegasse e perguntasse assim na lata? Tá, mas o que é exatamente inteligência artificial? Será que a resposta sairia fácil? É justamente isso que a gente vai desvendar hoje, de um jeito bem simples. Imagina só a cera. É uma situação que acontece, né? A gente usa umas ferramentas que são, nossa, incríveis, faz um trabalho super rápido, fica até maravilhado com o resultado, mas aí, na hora de explicar como funciona ou o que é a tal da IA, dá um branco. Então, o nosso combinado aqui é bem simples. Fazer com que, na próxima vez que essa pergunta aparecer, a resposta esteja, ó, na ponta da língua. Então vamos lá, começando pelo começo. Afinal, o que é IA? Vamos desvendar esse conceito? Olha, de um jeito bem direto, a inteligência artificial é um campo da ciência da computação. E a grande ideia, o objetivo principal é o quê? É criar sistemas, computadores, máquinas que consigam fazer coisas que normalmente precisariam da inteligência humana. Coisas como pensar, aprender, tomar decisões. Para ficar mais claro, vamos pensar em como a gente funciona. Nós, humanos, a gente aprende, a gente raciocina, resolve uns pepinos, cria coisas novas, certo? Pois é, a inteligência artificial tenta basicamente imitar essas nossas capacidades. A ideia é fazer com que as máquinas consigam executar essas mesmas tarefas, só que de forma artificial. Ok, beleza. Se a IA imita a nossa inteligência, ela tem que aprender de algum jeito, né? Mas como é que uma máquina aprende? Essa é a boa pergunta. Vamos descobrir agora qual é o ingrediente secreto por trás de tudo isso. E olha só que interessante, essa ideia de máquinas inteligentes, ela não é de agora não. A gente está falando de algo que começou a ser discutido lá nos anos 50. Aí fica aquela pulga atrás da orelha. Se a ideia é tão antiga, por que só agora a gente está vendo essa explosão toda? O que mudou? Então, a resposta para essa pergunta começa com uma coisa que todo mundo aqui faz todo santo dia, muitas vezes sem nem se dar conta. A gente cria uma quantidade, assim, absurda de informação. Pensa só no nosso dia, os e-mails que a gente manda, os posts que a gente curte nas redes sociais, as mensagens no WhatsApp, o caminho que o mapa traça pra gente no trânsito, até os nossos eletrodomésticos mais modernos, tudo isso, cada coisinha tá gerando informação. E todo esse montão de informação tem um nome, que é a palavra-chave pra gente entender tudo isso: dados. E é aqui que a mágica acontece. Pensa assim, os dados são o combustível da inteligência artificial. É como se fosse a comida dela. O motivo pelo qual a IA está bombando agora é exatamente esse. A gente nunca na história teve tanto combustível, tantos dados para alimentar e treinar esses sistemas. Para a gente entender direitinho como a IA aprende, vamos fazer uma comparação. Imagina alguém aprendendo a usar o Excel. Primeiro a pessoa tem que estudar, né? Ver uns tutoriais, ler umas dicas. Depois tem que praticar, fazer uns exercícios. E aí, errando e acertando, ela vai melhorando, vai aprendendo. Pois então, com a IA, o processo é muito parecido, só que numa escala gigantesca. Em vez de ler tutoriais, ela processa uma montanha de dados. Em vez de fazer uns exercícios, ela executa a mesma tarefa milhares, milhões de vezes. E, igualzinho a gente, ela vai se ajustando com base no que deu certo e no que deu errado, ficando cada vez melhor, cada vez mais precisa. Então, com essa capacidade toda de aprender e se adaptar, a inteligência artificial deixa de ser só mais uma ferramenta, sabe? Ela começa a ser vista como, como a próxima grande revolução da humanidade. Vamos ver o impacto disso no mundo. Se a gente parar para pensar na história, tivemos alguns momentos que mudaram tudo. A máquina a vapor, que deu pontapé na Revolução Industrial. Depois, a eletricidade, que, nossa, literalmente iluminou o mundo. Mais recentemente, a internet, que conectou todo mundo. Cada um desses foi um divisor de águas. E é nesse nível que a IA está sendo colocada hoje, com uma próxima grande transformação que vai redefinir o nosso mundo. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final que é bem profunda. Pensa comigo, absolutamente tudo que a gente vê por aí foi criado pela inteligência humana. Carros, prédios, arte, música, tudo. Agora, a grande pergunta que fica no ar é: se a inteligência artificial pode imitar e às vezes até superar a nossa própria inteligência, o que será que ela vai criar? O que o futuro guarda pra gente, hein?